A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nossa 31ª aula, nós vamos estar falando nesta aula sobre o livro de Gálatas e o livro de Efésios. Amém? Que o Eterno possa derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado nesta aula em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, você que pode, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos neste momento, meu Pai, na condição de necessitados. Espírito Santo, vem estar derramando a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos estudando, mencionando a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha estar abrindo a nossa mente, a nossa visão espiritual e o nosso entendimento, para que possamos entender, aprender, meu Pai, e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Derrame a Tua glória, a Tua graça e o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Antes, aquele pedido sempre especial, né? Vai estar aparecendo aqui embaixo, aqui em nome de Jesus. Deixa o like, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o like, compartilha esse vídeo, esse link, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal para que nós possamos alcançar uma meta e que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Amém? Conto com a sua ajuda, com a sua participação e colaboração. Amém? Tomar uma aguinha em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Livro de Gálatas. Autor, apóstolo Paulo. Foi escrito cerca de no ano 50 depois de Cristo. Gálatas tem 6 capítulos e 149 versículos. Amém? Autor é o apóstolo Paulo. Escrito cerca de anos 50 depois de Cristo. 6 capítulos e 149 versículos. Sobre o autor. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio, aleluia, de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou. Aleluia. Então, nós vamos aqui estar mostrando e confirmando, né, que ele é o autor da Epístola dos Gálatas. Amém? A frase não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, indica que Paulo não foi estabelecido apóstolo por homens, aleluia, mas por Jesus Cristo, amém? É importante nós termos esse entendimento. Já foi mencionado, mas vale a pena estar ressaltando. Paulo significa pequeno, amém? O tema central do livro de Gálatas é capítulo 1, versículo 6 ao 9, que vai estar tratando basicamente isso aqui. Não há outro evangelho, e para ser salvo, o cristão precisa permanecer no evangelho de Cristo. Não existe outro. A salvação não vem por meio de não sei o que lá das quantas, não sei o que lá também das outras partes. A salvação só vem por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Capítulo-chave, na minha opinião, do livro de Gálatas é o capítulo 5. Por quê, bispo? Ele trata do perigo de tentar se justificar pelas obras da lei, né? A pessoa estando apenas na lei, aquela lei mosaica, né, de Moisés, que foi escrito, os 10 mandamentos e por aí vai. Então, se trata muito dessa questão. Também fala sobre a liberdade de termos em Cristo, enquanto a antiga lei era uma escravidão. Só que hoje em dia as pessoas confundem muito em relação à graça. Então estamos no tempo da graça. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso errar, e depois a graça me absolve da mão poderosa de Deus. Irmão, cuidado, hein? Cuidado com as brincadeiras e cuidado com não levar a sério o evangelho. Porque o tempo da graça ele perdoa, mas também ele condena. Amém?
Cuidado, não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Então, cuidado com aquilo que está na sua mente, em nome de Jesus Cristo. Mostra o conflito entre as obras da lei e as obras da carne, mas todos os capítulos têm pontos muito importantes. Eu mencionei na aula, no estudo sobre Romanos, que para nós aprendermos a doutrina do Espírito Santo, devemos ler o livro de Romanos, especificamente do capítulo 1, capítulo 11, mas leia o livro todo, amém? O livro de Romanos e o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, a Epístola de Gálatas, é uma continuação doutrinária do Espírito Santo a favor da sua vida e da minha vida. Então, quando nós entendemos isso, vivemos o diferencial de Deus nas nossas vidas, amém? Esta epístola trata de uma repreensão que Paulo faz aos Gálatas por se desviarem do Evangelho para seguir uma ideologia errada. Muitos estavam questionando o apostolado de Paulo e por isso ele escreve para exortá-los. Amém? Gálatas é semelhante a Romanos, pois ambas tratam da justificação pela fé e não pelas obras da lei. É muito importante nós termos esse entendimento. Portanto, Gálatas é um chamado para voltar a Cristo e deixar de tentar se justificar pela lei mosaica. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar lendo uma referência aqui, capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte, aleluia. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados, aleluia, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Não existe, não tem como. E aqui nós temos que ter esse entendimento. Não é a lei que nos justifica, mas é a graça do Senhor Jesus Cristo que, quando nós cremos nele, temos fé no Senhor, que somente o Senhor Jesus pode nos salvar, nos libertar, nos purificar e nos transformar, obtemos, aleluia, aquilo que é o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? E a salvação nos alcança. Não é nós que aceitamos Jesus, é uma maneira muito errada, né? Eu sempre falo isso. É uma maneira errada, mas muito utilizada. É um termo errado, porém muito utilizado nos dias de hoje. Quem quer aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador? Está errado. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, que nos elegeu, ainda no ventre da mãe de cada um. Então entenda que Deus é que te separou, te resgatou para esse momento. E você é chamado de Deus, você é chamada de Deus. E se Deus te chamou, Ele vai concluir a boa obra dele na sua e na minha vida. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus, amém? Um esboço da carta aos Gálatas, né? Não aos Romanos. Esboço a carta aos Gálatas, amém? O Evangelho de Paulo, primeiro, o Evangelho de Paulo vinha diretamente de Deus. Capítulo 1, nós vamos ter essa identificação. Segundo, relação de Paulo com outros apóstolos. Aí você vai lá no capítulo 2 que você vai encontrar a relação de Paulo com os outros apóstolos. Terceiro, escravidão sobre a lei. Capítulo 3 e o capítulo 4. Aí nós vamos encontrar isso daí. E o quarto ponto e último, a liberdade em Cristo. Capítulo 5 e o capítulo 6. Aí nós vamos, nesse esboço curto, rápido, do livro de Gálatas, nós vamos encontrar essas 4 partes aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É um livro extremamente poderoso, né? Porque às vezes
igual fala aqui da relação de Paulo com os outros apóstolos, mas o ponto que eu quero destacar, os dois pontos principais que eu gosto de destacar, é a escravidão sobre a lei. Que as pessoas às vezes estão muito apegadas à lei. E hoje em dia há um levantamento, um questionamento tão grande em relação a dízimo, a oferta. E eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, porque é um papo para uma outra hora, porque demanda tempo. Mas escravidão sobre a lei, o cumprimento da lei e aquela coisa toda. Então, a liberdade em Cristo, temos uma certa liberdade, porém, Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E aí, os 2 giram em torno do amor. Então, e ele veio pregar. Então, assim, é um livro extremamente importante, poderoso e interessante. Te aconselho, em nome do Senhor Jesus Cristo, a dar esta lida no livro ou na epístola dos Gálatas. Amém? Lições práticas. Hoje está um pouquinho mais rápido, justamente por não termos feito essa gravação na live, ou melhor, ter feito essa live, só uma gravação, então conseguimos trazer um pouco mais de dinamismo dentro da palavra do Senhor, amém? Então vamos lá, lições práticas. Só existe um evangelho e infelizmente muitos podem se desviar dele. Vamos ler isso aí. São os textos que giram em torno do tema central. Capítulo 1, versículo 6 ao 9. Agora eu vou ler. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E infelizmente está acontecendo isso hoje. As pessoas conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia, mas deixam de servir a Deus para irem para outros caminhos, servirem a outras entidades, ou entidades, né? Porque Jesus não é uma entidade. Deixam Jesus para servirem entidades e por aí vai. Então, as pessoas estão desviando o foco de Cristo, de Jesus, para outras coisas. Então, não vou citar aqui, porque vem na sua mente, eu tenho certeza que você sabe muitas coisas que tem por aí. Versículo 7. Que na verdade não é o evangelho que acontece e que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. 8. Contudo ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie o evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. A pessoa que prega um evangelho diferente do que a Bíblia está pregando, vou falar em uma palavra bem direta. O texto diz que esta pessoa seja considerada maldita. A palavra de Deus está falando, tá? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Amém? Vamos para o 9 agora. Lembrando que eu leio sempre a versão King James. Amém? Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer coisa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Sem comentários. Vamos lá. O cristão não deve buscar o favor dos homens, mas o de Deus. Capítulo 1, versículo 10. Vamos lá? Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então entenda isso. Muitas das vezes as pessoas querem agradar o ser humano. E não é isso que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para você agradar a Deus. Se o ser humano vai ficar satisfeito ou não, é Deus que está falando, é Deus que está usando. Irmão, não se incomode. Acalma o teu coração e deixa Deus trabalhar. Amém? Você vai encontrar informação disso também lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, e também 1 Reis 22, 14. Como estamos falando de Gálatas, não lerei esses versículos. Deus não faz acepção de pessoas, capítulo 2, versículo 6. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que
pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Glória a Deus, nada me acrescentaram. Então Deus não faz acepção de pessoas. Há ocasiões em que é necessário repreender irmãos que andam contrários à vontade de Deus. Capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Então você que algumas vezes ou muitas vezes é repreendido pela liderança, é necessário, a palavra de Deus nos garante, é necessário repreender irmãos que andam contrário à vontade de Deus. Capítulo 2, versículo 11 e 12 diz o seguinte: quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então, já começou a gerar, um problema aqui. E Paulo, ele entrou para confrontar, aleluia, Pedro, pela atitude dele. Por que antes ele comia com os gentios, mas depois da chegada de um judeu, Tiago, para ser mais exato ou direto, aí Pedro se afastou da companhia dos gentios ou dos incircuncisos e começou a conviver novamente apenas com os judeus. Então, algumas atitudes, aí Paulo entra mostrando que é importante, às vezes, corrigirmos, entrarmos com uma palavra para repreender, melhor dizendo, um termo melhor, para repreender alguns irmãos. Amém? A lei de Moisés não pode justificar ninguém. Capítulo 2, versículo 16. Eu já li, mas vou ler novamente. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pelas práticas da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pelas práticas da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Aleluia. O cristão deve lembrar que está crucificado com Cristo. Capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Então, viva essa mentalidade de viver em Cristo, não porque você se sinta obrigado, mas porque Ele te amou, porque Ele morreu por você. E o ato dele de te amar e de se entregar por você faz com que você hoje possa também se entregar ao Senhor, e deixando de lado as práticas mundanas, as atitudes que vão te levar para a morte eterna. Então, assim, tem essa visão de que servir a Deus não por obrigação, mas porque Ele se entregou, te amando e me amando. Então, faça também, se doe por amor ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Você vai encontrar uma referência também no capítulo 5, versículo 20 de Gálatas. Lembrar disso ajuda a manter-se fiel até o fim. E aqueles que forem fiel até o fim, Apocalipse 2:10 diz que herdaremos a coroa da vida. Então, tenha isso em mente, em nome de Jesus. Tentar seguir o Antigo Testamento hoje em dia traz sérias consequências. Vamos ver isso aí? Capítulo 3, versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então,
você não tem que viver baseado no Antigo Testamento hoje, cumprindo algumas questões. Você precisa entender que tudo aquilo que foi mencionado e vivido pelo Senhor Jesus, Ele transformou isso, resumindo, em amor e a graça. Ah, bispo, então quer dizer que eu posso deixar de fazer algumas práticas lá do Velho Testamento e fazer conforme a minha vontade pela graça. Se você ama a Deus, você vai viver a palavra de Deus cumprindo o Antigo Testamento por amor a Cristo. Isso é graça. Graça é o favor imerecido, né? É o favor imerecido que vem de Deus, do Senhor Jesus. E a misericórdia. A misericórdia, nós não temos aquilo que merecemos. E a graça, nós temos o que não merecemos. Resumindo, então, é por esse caminho. Você cumpre os mandamentos, não por obrigação, mas por amor. Porque quem se entregou por você e por mim, se entregou por amor. Então a gente vai cumprir e servir a Deus, ao Senhor Jesus, por amor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também vai ter referência em Hebreus, capítulo 8, versículo 13, e Jeremias, tá bom? Capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Cristo nos redimiu da maldição da lei, capítulo 3, versículo 13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Aleluia. Também tem referência no capítulo 4, versículo 5 de Gálatas. Dá uma olhada lá depois. O batismo nos ajuda a entrar em Cristo. Capítulo 3, versículo 27. Vamos lá? Pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Aleluia. Em Cristo não há distinção de pessoas nem de gênero. Aleluia. Capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Acabou esse negócio de que antigamente, né, só o homem entrava para as festas judaicas, festa da Páscoa, enfim, só os homens entravam. As mulheres ficavam do lado de fora. Então acabou isso. Hoje em dia todos fazemos parte do corpo de Cristo. Todos podemos ter acesso, né? Todos nós podemos ter acesso. É lógico que a pessoa vai do jeito que está, mas a partir do momento que ela entrou na presença, está lá buscando, frequentando a igreja, os cultos, caminhando, as práticas erradas que ela tinha ou tem, ela precisa abandonar e viver o evangelho de uma maneira verdadeira. Aí a pessoa, ela realmente vai entender. Oséias capítulo, deixa eu ver se eu não estou citando, não sei se é o capítulo 3 ou se é o capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou procurar, mas eu sei que está em Oséias. Só para mim não falar que eu estou citando o texto errado. Eu sei que está em Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, quer ver? Versículo 6, 3. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Então, isso é conhecer ao Senhor. Eu chego do jeito que eu estou, mas eu vou continuar conhecendo a Deus e eu vou abandonando as práticas mundanas. Amém? Em nome de Jesus. Para a casa de Gálatas. Destrinche o capítulo 5 de Gálatas e escreva com suas palavras o que você aprendeu e quais são as lições que se pode ter.
do livro de Gálatas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então faça isso, destrinche o capítulo 5 de Gálatas e escreva com suas palavras o que você aprendeu e quais são as lições que se pode ter no livro de Gálatas. Aquele pedido sempre especial que eu falo, sem a ajuda da internet. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Efésios. O autor também é Paulo. Aleluia. O autor é Paulo. Efésios foi escrito cerca de 62 depois de Cristo. São 6 capítulos e 155 versículos. Amém? Efésios, autor é Paulo. A data da escritura foi cerca de 62 depois de Cristo. São 6 capítulos e 155 versículos. Sobre esta epístola, Efésios, melhor dizendo, é uma das 4 epístolas junto com Colossenses, Filemon e Filipenses, tá? São esse grupo de 4 epístolas que Paulo escreveu enquanto estava preso por 2 anos em Roma. Amém? Por volta do ano 62 depois de Cristo. Conforme descrito por Lucas, e lá em Atos, capítulo de número 28, você vai ler o versículo 16, o versículo 30 e o versículo 31. Vai ter essa informação da prisão de Paulo. Paulo menciona em seu encarceramento, nesta epístola de Efésios, né? Eu vou ler, são o capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 13. O versículo 4, que eu vou ler, primeiro versículo. Capítulo 4, melhor dizendo, primeiro versículo. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então esse daqui mostra o encarceramento de Paulo na epístola de Efésios. Você vai encontrar também lá no capítulo 6, versículo 20. Filipenses você vai encontrar no capítulo 1, versículo 13. Filemon você vai encontrar lá no versículo 10. Lembrando que Filemon só tem um capítulo. Amém? Então por isso que só falo o versículo. A maioria dos escritos de Paulo foram feitos durante este tempo na prisão. Amém? Esta epístola nos ensina muito sobre nossa vida como cristãos. Nossa religião, nossa família e nosso trabalho. Glória a Deus. Em Atos capítulo 18, versículo 24, até o capítulo 19, é possível ler sobre o estabelecimento da igreja dos Efésios, lá na cidade de Éfeso. Então, lá em Atos capítulo 18, versículo 24, até o capítulo 19, Atos vai contar o estabelecimento da igreja dos Efésios, na igreja de Éfeso. Amém? O tema central desta epístola é Cristo e sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. A igreja também é chamada de templo de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 21. Diz o seguinte: Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresces para ser um templo santo no Senhor. Amém? Também vai ser conhecida e chamada de família de Deus. Capítulo 3, versículo 15. Dá uma olhada lá. Cristo é o Salvador do corpo. Capítulo 5, versículo 23. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aleluia. Palavra-chave que nós encontramos na epístola de Efésios. Em Cristo. Paulo usa essa expressão 200 vezes nas suas epístolas, tá? 200 vezes. Mas no livro ou na carta aos Efésios, 30 vezes. Versículo-chave, na minha opinião, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas nas regiões celestiais em Cristo. Para mim, esse é o versículo-chave da epístola aos Efésios. Frase-chave:
Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Lembrando que é uma frase dentro de um versículo. E o versículo que você vai encontrar essa informação é capítulo 5, versículo 25. A frase que me chamou mais atenção é essa: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? E o capítulo-chave de Efésios é o capítulo 2. Por quê, bispo? Aqueles que antes estavam mortos foram vivificados com Cristo. Aleluia. Posso trazer uma curiosidade para você aqui? Vamos lá. Glória a Deus. Curiosidades da cidade de Éfeso. Cidade a oeste da Ásia Menor e um centro muito importante na história da igreja primitiva. Localizada entre Mileto e Esmirna, no vale do rio Caistro, a 5 quilômetros do mar Egeu e entre as montanhas de Corresos. Seu excelente acesso ao mar o tornou o principal porto da Ásia durante o Império Romano. Então Éfeso era um ponto estratégico, né? O Templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, estava situado a noroeste da cidade. Este templo era uma fonte de ganhos e também de perversão imoral. Ou seja, o povo praticava a imoralidade no templo de Diana. Segundo a história, o Templo de Diana foi destruído em 262 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído. De acordo com Atos, Paulo visitou Éfeso 2 vezes. A primeira vez no fim da segunda viagem missionária, Atos capítulo 18, dos versículos 19 ao 21. E durante a terceira viagem missionária, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 41. Então Paulo visitou Éfeso 2 vezes. Amém? Só curiosidade, para aguçar mais o seu interesse em ler Efésios, né? Em nome de Jesus. Lições práticas, caminhando para o final. Todas as bênçãos estão em Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Já foi lido para você. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Capítulo 1, versículo 4. Portanto, Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Em Cristo temos o perdão dos pecados. Capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Irmão, não tem ninguém que vai interceder por você, não. Tá? Não tem ninguém que vai clamar. Existem as orações que nós fazemos aqui, mas só tem uma maneira de você ser perdoado, através do sangue, do derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quando você clama por este sangue que há poder, amém? Quando você clama por esse sangue que há poder, Deus, que foi vertido na cruz do Calvário, Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos perdoa. Aleluia. Pelo sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Também você vai encontrar essa informação no capítulo de Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Amém? Os cristãos foram selados pelo Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Você que ama a Deus, ama a Cristo e se entregou ao Senhor, confessando os seus pecados por amor a Cristo, você foi receber um selo. Um selo que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. Vamos lá, vamos ler essa informação. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha só. Nele igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, capítulo 1, versículo 13 e 14. O evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então você foi selado
pelo Espírito Santo, você recebeu um selo mostrando que você tem um dono, que você tem propriedade de alguém. E não é minha, misericórdia, mas é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você que aceitou o Senhor, recebeu um selo, você foi selado pelo Espírito Santo, mostrando que você tem um dono. Quando você clama a esse seu dono, é o Senhor Jesus, quando você clama a Ele, não tem hoste satânica maligna do inferno para poder te afrontar. Quando você está com a sua vida entregue nas mãos do Senhor, o maligno não pode te tocar. Amém? Em nome de Jesus. Cristo tem toda a autoridade. Lê lá o capítulo 1, versículo 22 e 23. Cristo tem toda a autoridade. Cristo deu vida àqueles que obedeceram seu evangelho. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Então Cristo deu vida, transformou a morte em vida àqueles que obedeceram seu evangelho. Não é para todos não, viu? Por meio de Cristo temos uma dupla reconciliação. Lê lá o capítulo 2, versículo 13 ao versículo 16. Paulo, um exemplo de humildade. Capítulo 3, versículo 8. Deixa eu ler. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. Devemos ter essa mentalidade também de sermos pequenos. Muita gente acha que Jesus veio para ser servido. Não, irmão, ele veio para servir. Jesus veio para servir. Dá uma olhada lá no livro de João, você vai encontrar muitas informações a respeito disso. Amém? Glória a Deus. A igreja tem a responsabilidade de tornar o evangelho conhecido. Capítulo 3, versículo 10. Vamos lá? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, nós como igreja temos essa responsabilidade de tornar o evangelho conhecido. Eu tenho feito a minha parte, pregando na igreja e através do canal. Por isso que eu te peço, me ajude, se inscreva no canal, divulgue o link desse canal, desta aula, justamente por causa disso, irmãos. Porque aí você me ajuda a divulgar a palavra de Deus. E você, através desse vídeo, está fazendo a sua parte também de divulgar a palavra de Deus. Amém? Porque você sabe, você que acompanha sabe que eu não menciono nada que não seja a palavra do Eterno. Então a palavra de Deus precisa ser propagada, ser divulgada. Amém? Me ajuda aí. Manda aí para os seus contatos, pede para se inscrever no canal em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai nos honrar, nos abençoar. Nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar seguimento. A unidade na igreja. Capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fosse chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia. Então, a igreja, a unidade na igreja, tá? Deus se preocupou em prover o necessário para a nossa edificação. Lê lá o capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 15. Exortação para nos mantermos afastados do pecado e do que nos contamina. Tá? Então dá uma olhada também, capítulo 4, versículo 17 ao versículo 32. Deixa eu só dar uma pincelada aqui, ó. Sendo assim eu vos afirmo, versículo 17, tá? Capítulo 4, versículo 17. Sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Só daí você já entende como que vai ser o restante. Capítulo 4, versículo 17 ao versículo 32. Dá uma olhada lá.
O cristão deve imitar a Deus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sedes imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Aleluia. O cristão deve cantar o que louva. O cristão deve cantar, irmãos. O cristão deve cantar o que louva a Deus. Somente isso. O cristão não tem que ouvir música secular, muito menos ficar cantando música secular. O cristão só pode cantar aquilo que louva a Deus. Capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Então você que gosta de ouvir música secular, você que gosta de cantar música secular, que está levando uma vida promíscua, me permita usar esse termo, em nome de Jesus Cristo, muda a sua mentalidade, porque a sua boca não foi feita para poder cantar música secular, crente, cristão, cristã. A sua boca foi feita para louvar a Deus e não foi feita para tomar cervejinha, mas sim santa ceia, viu, irmãos? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos parar com esse negócio de cantar música secular, em nome de Jesus. É crente, veste uma saia longa, um terno, vai para a igreja. Aí sai da igreja, vai ouvir música secular, vai cantar música secular. Ô, irmão, me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, irmão. Em nome de Jesus. É difícil. Tomar água. Conselho prático para os casados. Capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33. Conselho prático para os casados. Capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33. Conselho prático para os filhos, pais e servos. Capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Conselho prático para vencer o inimigo. Capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Amém? Em nome do Senhor Jesus, para a casa de Efésios. Encontre no capítulo 2 de Efésios 3 lições práticas para a sua vida. Tá? Encontre no capítulo 2 de Efésios 3 lições práticas para a sua vida. Eu citei aqui 3. Só que existem mais. Então, qual que é o para casa? Você não vai pegar as que eu citei e você vai procurar outras 3. Amém? Tem várias lá, irmão. Você consegue em nome de Jesus. Sem a ajuda da internet. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Feche teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Espero que você tenha uma mudança de mentalidade a partir de hoje, né? Não é metanoia não, mas que o livro de Gálatas, juntamente com Efésios, possa mudar um pouco a sua visão do reino de Deus, de obra, do que é fazer a obra, e também de como você vive a sua vida fora da igreja. Muda a sua mentalidade, porque eu sei que Deus ele quer te honrar, quer trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus, eterno Pai. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na posição de necessitados. Espírito Santo, muda a mente deste meu irmão, desta minha irmã. Meu Pai, eu tenho certeza que se chegaram até esse ponto do vídeo, da aula, meu Pai, é porque o Senhor está falando com eles. Espírito Santo, em nome de Jesus, que venhamos ser servos verdadeiros do Senhor. E não apenas, ó Pai, ter uma postura de fora como cristãos, mas que verdadeiramente possamos ser cristãos, não só do lado de fora, mas no nosso interior.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá uma nova oportunidade, meu Deus, de servirmos ao Senhor com excelência. Meu Pai, que ao conseguirmos ver esta aula, que as pessoas possam, meu Pai, ter esse desejo de agir com o Senhor de uma maneira melhor, de amar e servir ao Senhor através do amor, servir ao Senhor através do amor. Espírito Santo, em nome de Jesus, muda a mente dele, a mente dela, dá força para ele, dá força para ela, continuar na tua presença, caminhando conforme o teu querer. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Pai, te peço em nome de Senhor Jesus Cristo, me ajuda a concluir esse estudo. Me dá graça, Espírito Santo. Fale, meu Pai, comigo, me fortaleça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado não só hoje, mas para todo sempre. Eu sei, meu Pai, que este estudo, conhecendo a Bíblia, vai chegar em lugares longe, meu Pai. Vai ir, meu Pai, vai alcançar um número extraordinário de pessoas, porque não é de mim, não é para minha glória, mas é porque eu estou mencionando o Senhor e falando do Senhor, ensinando e dando os ensinamentos que o Senhor deixou para nós, ó Pai. Passando os ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Então, Espírito Santo, eu creio no mover do Senhor. Abençoe, Senhor, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa o like, irmão, em nome de Jesus. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse link, esse vídeo. E que o Eterno possa nos abençoar em nome de Jesus. A paz do Senhor.